Bem-vindo ao canal do Curso Bizu. Aqui você encontra a melhor preparação para a prova de título de especialista em cirurgia vascular. Antes da aula, deixe o seu like e comentário aqui embaixo e siga o canal do YouTube e o nosso perfil no Instagram para não perder nenhuma novidade. Interrupção da veia cava inferior, filtro de veia cava. Então esse aqui é um tema que mescla cirurgia endovascular com cirurgia vascular. Vale a pena você conhecer isso aqui e dominar os conceitos básicos, principalmente de indicação, tá? Vamos falar sobre os conceitos básicos aqui de filtro. Então é o procedimento que substitui a ligadura da veia cava inferior, é o filtro. A ligadura é um procedimento super antigo, né? Já não se utiliza mais. O objetivo aqui é colocar uma barreira mecânica para evitar o deslocamento do coágulo da perna para o pulmão. E essa barreira, o filtro, habitualmente consegue segurar trombos maiores do que 3 milímetros. Aqui na imagem a gente vê uma cavografia inferior com um filtro locado aqui abaixo das veias renais, né? Das veias renais. Observa que após a veia renal, a cava ela toma um diâmetro um pouquinho maior do que infrarrenal, né? Isso aqui é bem habitual. O procedimento é realizado de forma percutânea e você tem várias formas de realizá-lo. Por exemplo, angiografia, que é o que a gente está mostrando aqui, uma flebografia, né? Ultrassom com Doppler, dá para você fazer a beira-leito, não tem problema. Você pode utilizar o AIVUS também para fazer, ou você pode fazer com a angioscopia apenas, sem utilizar contraste. Você pode associar os métodos, que é o que a gente habitualmente faz, né? Só falando sobre a angioscopia, sem fazer a injeção de contraste, pode ser uma opção. Caso você não tenha AIVUS no paciente renal crônico, a gente sabe que são limites e topografias habituais aqui, ó, que as veias renais ficam entre L1 e L2. Então, se você implanta o teu filtro de veia cava na topografia de L3, em 96% das vezes, você vai estar abaixo das renais. Então você pode fazer isso, tá? É uma opção. Lembrar que a última vértebra torácica é T12 e lembrar também que a confluência da cava fica entre L4 e L5. Isso aqui tem uma importância também aqui na síndrome de May-Turner, porque é em L5 que normalmente a veia ilíaca comum esquerda fica comprimida contra a artéria ilíaca comum direita. Vamos lá então, indicações para implante de filtro. Isso aqui é um pepino porque cada referência fala uma coisa. Eu vou mostrar como é que está lá no Brito, para a gente não se confundir. Então, pacientes com TEV e indicação clássica para o implante. Quem são? Aqueles que têm contraindicação absoluta para anticoagulação. Essas são as contraindicações absolutas deste capítulo, que não são as mesmas de outros capítulos. Vamos ver. AVC hemorrágico pré-operatório em paciente com TVP proximal, não é TVP distal. Sangramento ativo, HDA, HDB, sangramento de retroperitônio. Plaquetopenia severa, abaixo de 50 mil. Lesão de sistema nervoso central e risco hemorrágico aumentado, paciente com neoplasia. Aqui também, né? Hipertensão grave não controlada, cirurgia de grande porte menos de 72 horas ou oftálmica e trauma ocular. Ainda são indicações para o implante complicações da anticoagulação. Então o paciente tem TVP, já estava anticoagulado e apresentou um sangramento maior. Suspende a anticoagulação e passa o filtro. Ou falha na anticoagulação. O que isso significa? O paciente tem um segundo episódio de trombose em vigência de adequada anticoagulação. Então toma cuidado com esse adequada, porque se o paciente, por exemplo, estava anticoagulado com AVK e estava fora do nível terapêutico, ele não estava em anticoagulação adequada. Não é uma indicação de filtro, tá? Outras indicações aqui, ó, indicações expandidas para o implante do filtro. TVP de cava ou trombo flutuante ilio-caval, presença de TVP em paciente com reserva cardiopulmonar limitada, DPO-cítico. Se ele tiver um novo episódio, ele vai se complicar. Embolia pulmonar recorrente complicada, com hipertensão pulmonar. Tratamento endovascular para TVP com trombólise. Então, quando a gente vai tratar por endovascular os pacientes com Cocket, a gente passa filtro, é uma preferência da equipe.
mas é uma indicação expandida, não é uma indicação formal. E ainda tem isso aqui, ó, que são os pacientes sem TEV e com indicação de profilaxia para TEP. São os pacientes cronicamente imobilizados e, em especial, os pacientes politraumatizados. Tá? Isso aqui já foi revisado pela 9ª edição do ACCP e não é mais uma indicação, então esquece isso aqui. Tá? Esquece isso aqui, fica só com a rosinha e a roxinha aqui, em especial as que estão em rosa lá do outro lado. Vamos lá. Situações em que um filtro de veia cava inferior não deve ser implantado. Então, os pacientes que estão discrásicos em distúrbio de coagulação grave, o paciente que está paliado, não tem prognóstico, né? Não deve colocar filtro nesse paciente. E existem situações onde o filtro de veia cava não é implantado na veia cava infrarrenal e ele é implantado na veia cava suprarrenal. São situações de exceção, mas que podem cair na tua prova. São essas aqui, ó. Veia cava inferior trombosada, com contraindicação anticoagulação. Não dá para você pôr lá no meio do trombo, então você tem que pôr suprarrenal. Recorrência de embolia pulmonar com uso de filtro de veia cava. Trombose de veia renal e veia gonadal esquerda com contraindicação anticoagulação. Anomalias da veia cava, né? Veia cava anelar, veia cava duplicada, ou agenesia de veia cava e indicação de filtro de veia cava durante a gestação. Então o útero vai comprimir a veia cava inferior, vai esmagar o teu filtro, então você tem que colocar suprarrenal. Só para voltar num conceito básico, por que o filtro ele é colocado de forma habitual infrarrenal? Por que a gente não coloca de forma habitual suprarrenal? Por dois motivos. Primeiro, para poder poupar as renais, né? Se por acaso o filtro trombosar, ambas as renais ficam pérvias e isso mantém a drenagem ali e impede que o paciente faça insuficiência renal crônica. E depois, por facilidade, a veia cava infrarrenal ela é maior do que a veia cava suprarrenal e você não tem as veias hepáticas drenando ali, o que traz uma facilidade técnica. Então, são os dois motivos que a gente utiliza. Hoje, a equipe tem preferência por implantar os filtros transrenal. O que isso significa? Que a perninha do filtro fica abaixo das renais, mas o chapéuzinho dele ali, aquele ganchinho que a gente usa para resgate, ele fica exatamente na altura das renais. E a ideia é com que as renais fiquem lavando o filtro e isso impeça uma trombose de filtro, tá? Só cuidado que as perninhas não ficam dentro do ósseo das veias, ela fica para baixo. Situações em que o filtro deve ser implantado na veia cava superior. Então, olha só, também tem indicação para implante de filtro em veia cava superior, né? São as TVPs de membros superior e jugulares com contraindicação à anticoagulação. Então, é uma situação de exceção, mas você também pode fazer isso. E aí lembrar que se você está implantando um filtro desses que tem o formato de um guarda-chuvinha, você tem que inverter ele, né? Se você implanta um filtro que tem um formato de diamante, e aí ele pode ser implantado de qualquer jeito. E situações de mega cava. Então a definição de mega cava são cavas com diâmetro maior que 35 milímetros, são cavas bem grandes, né? Para essas cavas só tem um filtro disponível no mercado, que é o filtro Bird's Nest, que é o ninho de pássaro. Você pode colocar ele até cavas de 40 milímetros. Habitualmente as cavas têm menos do que 28 milímetros, 30 milímetros, a grande maioria dos filtros vão nessas cavas todas, tá? A gente tem 3 tipos de filtro, de classificação, né? De dispositivo no mercado tem uma infinidade, mas aqui de classificação tem 3, você precisa saber que existem os permanentes, os temporários e os opcionais. Então os permanentes o nome já diz, né? Colocou, ficou, não tem como tirar. O temporário ele nunca fica, ele fica só por um curto período de tempo e ele é removível. E tem os opcionais, que são recuperáveis e são conversíveis, sendo que os opcionais recuperáveis, sem sombra de dúvidas, é a nossa opção. Vamos falar sobre os permanentes, né? Olha lá, não possui a possibilidade de remoção. O temporário não possui sistema de fixação na cava, é obrigatoriamente removível, ele fica percutâneo aqui fixo durante o procedimento. Depois que terminou o procedimento, você tira. E aqui os opcionais podem ser removíveis a depender da indicação clínica
pode ser retirado de forma percutânea ou desabilitado, modificado em sua estrutura. Esses aqui são os conversíveis. Eu vou falar sobre eles aqui um pouquinho na frente, mas só para você entender qual que é a diferença. O recuperável tem um gancho para depois do tratamento você ir lá e pescar ele e tirar. E o conversível, ele normalmente abre a estrutura e vira um stent que fica aderido à parede da cava, tá? Então esses são filtros mais antigos. A ideia é que você sempre remova o filtro, ó. Todo filtro implantado deve ser removido o mais breve possível. O tempo de retirada é específico para cada modelo. Sobre esse primeiro conceito aqui, então tem uma normativa da FDA nos Estados Unidos de que todo filtro implantado tem que ficar sob vigilância de um cirurgião vascular e depois ele tem que ser retirado. Por quê? Porque dá pepino, complica, não tem jeito, né? Alguns clínicos acham que o filtro é inócuo e pedem para a gente ficar implantando filtro aí nos pacientes. Então tem que tomar cuidado, porque eu vou mostrar aqui as complicações. Sobre tempo de retirada, tem que ver a bula de cada filtro especificamente, né? Tem filtros que têm tempo de retirada curto, por exemplo, 10 dias, e tem filtros que têm tempo de retirada estendido, por exemplo, 1 ano e meio, tá?